Olá, meus irmãos, meus amigos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nunca foi, nunca será um peso para mim gravar mensagens da palavra de Deus. É gratificante demais. Também sou feliz por você que tem compartilhado essas mensagens, que se inscreveu no canal, tem nos abençoado e assim, cada dia mais o canal está jogando, a plataforma está jogando para frente as mensagens e tem sido bem divulgado. Louvamos a Deus. Deixa lá o seu comentário, faz lá seu comentário das mensagens e assim você vai estar ajudando a divulgar a mensagem do Senhor. Ontem começamos a falar sobre o Cordeiro Pascual. Jesus como eu sou o pão da vida, agora relacionado, tentando dar uma explicação sobre a ceia, para ajudar os leitores a entenderem João 6, e também ontem falei sobre o Cordeiro Pascual. Hoje eu quero dar continuidade ainda no Cordeiro Pascual, um pouquinho no assunto de ontem e entrar um pouquinho mais no verbo ser hoje, tá bom? Eu gostaria de ler um texto em Êxodo, capítulo 12, do verso 11 ao verso de número 13, que diz assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, onde nós vimos a questão do verbo ser, na conjugação, terceira pessoa, é. 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eles deveriam passar o sangue do sacrifício do cordeiro nos umbrais das portas. E ele diz: quando eu passar, nós vamos ver o significado hoje de Páscoa, passar é passar. Por isso que é Páscoa, do hebraico passar. Passar por cima das casas. Esse é o significado Páscoa. Onde tinha o sangue, passava por cima, não morria o primogênito. Era a última praga. Onde tinha a marca do sangue, não havia morte para o primogênito naquela casa. Os obedientes, aqueles que obedeceram a palavra de Deus, aqueles que realmente confiavam pela fé, eles viveram isso. E Deus honrou os primogênitos, sobreviveram. Vamos lá ver 3 slides hoje, também, só para a gente rapidinho, tratando desse assunto. Amanhã estarei finalizando esse sobre o pão da vida e vamos entrar na Eu Sou a Luz. E a luz eu vou gastar uns 10 aí também, 10 a 15 slides, tratando sobre Eu Sou a Luz, voltando para Gênesis capítulo 1. Mas ainda tem hoje e amanhã tratando sobre o pão. Se eu usar uma expressão no literal, devo usar também as outras. A Páscoa do Senhor se constitui na noite da libertação, na passagem do anjo pela terra do Egito, ferindo os primogênitos e passando por cima das residências dos israelitas, onde tinha o sangue do cordeiro, marcado nos umbrais de suas portas. Deus elucidou este sentido da Páscoa, igual passagem. Foi Deus que deixou claro. Páscoa significa passagem, passar. Fica claro com a passagem de Êxodo 12, 11, 13, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Onde havia sangue, não havia
morte do primogênito passava por cima. E não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A ceia pascual foi fato concreto. A ceia do Senhor é em memória de mim. Apesar de dizer o dirigente da festa, esta é a Páscoa do Senhor, ao apresentar o cordeiro para ser comido, aquelas carnes assadas não se transmudavam verdadeiramente no fato da passagem igual Páscoa. Aí eles, no momento que eles comiam a carne do cordeiro, não tinha o que era transubstanciação. Não se transmudava na questão da passagem, que era o significado de Páscoa. Não, o fato da passagem igual a Páscoa do Senhor, por cima das casas dos hebreus. Então o verbo é da frase, esta é a Páscoa do Senhor, que quer dizer, esta significa, simboliza, figura a Páscoa do Senhor. Este modo figurativo de se exprimir era perfeitamente entendido por todos os israelitas. Vamos trazer agora para a instituição da ceia do Senhor. Ele, o verdadeiro cordeiro, tipificado pelo cordeiro da festa pascual, ao tomar em suas mãos o pão e o vinho, disse: isto é o meu corpo. Quando Jesus estava com o seu grupo de apóstolos, os discípulos ali, eles pediram a Páscoa, estava fazendo a transição da Páscoa para a ceia do Senhor. Ele estava relembrando com os apóstolos a Páscoa que todos os judeus sabiam do que ele estava tratando. E aí ele diz: isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue. Evidentemente, nestas últimas frases, o verbo ser tem sentido de significar, simbolizar. Deixe eu tentar ajudar com umas explicações do verbo ser. Em todos os idiomas, inclusive no hebraico, o verbo ser é um verbo de ligações e de predicação, incompleta por ser fraco. Precisamos, portanto, de complemento predicativo. Como resultado, pode, em muitos casos, ser dispensado, especialmente no hebraico. Por isso, em frases metafóricas, ele quer dizer significar. Amanhã eu vou tratar desse assunto, significar e simbolizar, com alguns exemplos bíblicos para você conseguir compreender isso aqui. Esse verbo ser é empregado tanto no sentido literal e figurado. Detectas? Qual deles se deve aceitar pelo sentido da frase? Amanhã eu vou mostrar alguns exemplos deste verbo ser, fechando o assunto pão da vida, para você compreender que ele significa simbolizar ou significar. Então você vai ver a questão desse verbo ser. Agora, hoje eu queria fechar a de hoje com o seguinte: o povo de Israel, Deus deu uma ordem, mate um cordeiro. Eles mataram. Tinha que ter a vida ali de um animal como sacrifício. Eles tiraram o sangue daquele animal e ali eles passaram o sangue na porta. Aquelas famílias deveriam ficar dentro das suas casas e unidas, famílias unidas. Naquela noite, Deus passaria, iria a última praga em todo o Egito. Até os animais, os primogênitos dos animais iriam morrer. Mas onde houvesse o sangue de um cordeiro, não haveria morte, não haveria praga. Ali era o sangue de um cordeiro. Hoje você tem o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, mencionado por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Você tem hoje o sangue do Cordeiro de Deus. Se você se entrega a Jesus Cristo, reconhece que é um pecador, o sangue do Cordeiro te lava. E o teu nome é escrito no livro da vida. Não tem praga, não tem mais inferno, não tem mais condenação eterna. Se você se entregar a Jesus Cristo. Toma a tua decisão hoje. Amanhã pode ser tarde. O momento é agora. E você que está aí assistindo essa mensagem,
Por que você não toma a decisão de servir mais ao Criador? De levar esta mensagem do Cordeiro de Deus àquelas almas que estão perecendo, indo para o inferno, sem salvação, que estão sendo iludidas por doutrinas erradas, onde o pão se transforma em Cristo, onde o vinho se transforma em sangue, onde aprenderam isso para a salvação, não existe. E nós podemos levar a verdade, o plano redentor a estas almas. O que você está esperando? Toma uma decisão. Ajuda aqueles missionários que estão na linha de frente. Ajuda a tua igreja a investir em missões para louvor e glória do Senhor. Ajuda seu pastor a cada dia crescer no conhecimento da palavra. Soma com ele para a glória de Deus. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado na cruz do Calvário. Jesus Cristo. Não tem mais sacrifício a ser feito. Agora é crer, tomar a decisão na vida. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia, por este momento, pela oportunidade de estarmos aqui. Fala aos corações, Deus, precisamos muito do Senhor. Eu te peço em nome e o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.